Que a narrativa de inteligência artificial é uma das maiores que temos no mercado cripto, todo mundo já sabe. Porém, muitos mal sabem que existe subnarrativas dentro de uma única narrativa. Por isso que hoje vou apresentar um grande projeto que fez muito barulho em uma subnarrativa de inteligência artificial, que é a Virtual Protocol. Mas antes da gente começar a entender um pouco mais sobre o projeto que eu quero trazer aqui para vocês, vamos entender isso que eu comentei, subnarrativas, família. Então, quando a gente entra, por exemplo, no setor de inteligência artificial, é um setor muito grande. Por quê? Da capitalização de mercado cripto completa, que é os 3 trilhões de dólares praticamente, 33 bilhões de dólares estão em moedas de inteligência artificial. Só que cada moeda tem os seus produtos. A gente não pode colocar tudo em um bolo só e colocar todas competitivamente entre elas, justamente porque cada uma tem uma ferramenta diferente. Então por isso que cabe a gente estar entendendo. Por exemplo, Near não necessariamente é um projeto de inteligência artificial, mas ela é uma rede de primeira camada que hoje traz uma infraestrutura muito forte e também é ali voltada para o setor de inteligência artificial. Depois, se a gente chega numa Render da vida, ela não é um projeto de IA, e sim um projeto de DePIN, que aproveita do crescimento de inteligência artificial porque ela também serve como infraestrutura. Agora tem outros projetos que também a gente pode utilizar a mesma analogia. E Virtual Protocol, família, está em uma outra subnarrativa, que é a subnarrativa de AI Agents, agentes de inteligência artificial. E até no próprio CoinGecko, a gente tem categorizado essa subnarrativa de AI Agents, ou agentes de inteligência artificial. E é muito importante a gente entender isso, família, que dentro de uma única narrativa tem subnarrativas, e isso faz a gente aproveitar muito melhor de momentos de uma única narrativa. RWA é a mesma coisa. A gente tem projetos ali voltados para o crédito privado, a gente tem projetos voltados para a tokenização, para imóveis. Então, família, isso está em todas as narrativas. Tentem entender isso, porque fica muito mais fácil da gente aproveitar a narrativa, tá bom? Mas, de qualquer forma, essa narrativa, subnarrativa no caso, né, de AI Agents, ficou conhecida recentemente por conta da Spectrum. A Spectrum é um projeto que lançou no ecossistema da Base, fez muito barulho e tem muito potencial, venture capitals grandes por detrás. Mas agora, o barulho que a Virtual Protocol fez não tá escrito. E é um projeto que fez tanto barulho que, só para vocês terem noção, família, quem realizou a compra desse projeto no dia 22 de setembro, se ele tá segurando até esse exato momento, o cara tá com 12 vezes de valorização. No topo, foi praticamente 15 vezes de valorização. Ou seja, em menos de um mês, o camarada conseguiu 15 vezes de valorização em um ativo. Um ativo que tem ainda menos... vamos lá, tá lá já nos seus 400 milhões de capitalização de mercado. É ainda um ativo muito pequeno, baseado em cima da ferramenta que ele consegue entregar. Tem alguns catalisadores de Venture Capitals interessantes, porque tem nomes relevantes, Defiance, Mert Circle, alguns menores também envolvidos. Porém, é um projeto que capitalizou essa grana dos Venture Capitals lá em meados de 2021. Então já faz um tempo. Por quê? Esse projeto não chamava Virtual Protocol. É um projeto que passou por um rebrand e também por uma mudança de proposta, tá? Antigamente chamava PathDAO. Cara, era um projeto bem parecido, queria trazer ferramentas semelhantes, não ligados diretamente à inteligência artificial, mas voltado para a criação de conteúdo em cima do metaverso. Então, ainda bem que eles mudaram. Mas beleza, Gus, você tá falando aí AI Agents, agente de inteligência artificial, e eu ainda não entendi nada do que é essa parada. Então calmou, que eu vou aqui clarear as informações para vocês. AI Agents, família, entenda que a gente tem um AI Agent muito conhecido em todo o mundo. Praticamente foi ele que acendeu a chama do setor de inteligência artificial, que é o gigante ChatGPT. Isso mesmo, família. O ChatGPT, hoje, ele atua basicamente como um assistente de diversos usuários em todo o mundo. Esse agente, ele é um assistente que te dá informações ali do que você precisar. A gente tem aquele camarada que utiliza o ChatGPT para o setor de saúde, para o setor de alimentação, para qualquer setor praticamente, tá bom? Então, AI Agents são como se fossem mini ChatGPTs que vai te atender para um assunto específico. Então, imagina aqui no canal Insalubres, a gente tenha um AI Agent aí disponível para você estar acessando, e esse AI Agent, ele vai tirar qualquer dúvida sua no mercado DeFi, do mercado de geminhas. Então você vai lá, acessa, consegue fazer perguntas por texto e ele vai responder você da maneira que a gente responderia, por exemplo, só que dúvidas do mercado DeFi. Então isso é um AI Agent.
Só que a Virtual, ela elevou essa ferramenta. Basicamente, o que a Virtual quer trazer para o mercado, família, é um desenvolvimento em cima do ecossistema de AI Agents. Só que agentes de inteligência artificial totalmente autônomos. E através dele, a galera vai conseguir, por exemplo, monetizar utilizando outros tipos de ferramentas e também surfar um crescimento daquele AI Agent que o usuário gostou, através da criptomoeda daquele AI Agent. Então, é uma ferramenta muito bacana que tá crescendo e ela é meio que voltada, família, para a criação de conteúdo. Então tudo isso é bem bacana, família, porque de fato a Virtual ela tá trazendo essa facilidade para qualquer usuário mero mortal criar o seu agente de inteligência artificial ou até mesmo utilizar ferramentas aqui do ecossistema da Virtual Protocol para utilizar em seu ecossistema que vai ter uma inteligência artificial ou necessita de uma inteligência artificial. Isso é muito bacana, família. Ela está se posicionando muito bem dentro dessa narrativa, tanto de IA quanto de agentes de inteligência artificial, que só vai crescer, né, família? Tá aí o ChatGPT que só vem crescendo, crescendo e crescendo. Só que a plataforma dela trouxe outro elemento que eu achei bem bacana, que é bem parecido, por exemplo, com a PumpFun. Como cada usuário ele consegue criar, por exemplo, seu agente de inteligência artificial, aqui na Virtual Protocol, cada agente de inteligência artificial tem sua criptomoeda. Isso daí é bem bacana. Então vamos entender aqui através da plataforma. Isso aqui já é a tela da aplicação. Essa aqui são as principais agentes de inteligência artificial que a gente consegue acessar. Por exemplo, a primeira que eles têm é da própria Virtual Protocol, não é um usuário qualquer que criou, tá bom? É deles mesmo. E ele é um agente de inteligência artificial influenciador digital, para vocês terem noção. O nome dela é Luna, ela faz lives no TikTok. No TikTok, nas lives dela, segura mais de 100 mil usuários diariamente, praticamente. Ela tem conta no Twitter, que ela interage lá, fazendo aqueles posts, tipo aqueles perfil que tem inteligência artificial por detrás. A galera consegue interagir, fazer perguntas para ela. Eu consigo interagir diretamente, tanto aqui no chat, quanto conversar aqui na live, quanto ir lá no TikTok e realizar perguntas para ela, ou até mesmo interagir com o perfil no Twitter dela. Então, família, a gente tá vendo um potencial muito grande aqui, pois imagina um futuro não tão distante. O canal Insalubres é dominado por agentes de inteligência artificial. Cara, a gente vê isso, por exemplo, numa Coreia da vida. Os K-Pops são inteligências artificiais de pessoas que nem existem praticamente, e eles têm bandas, seguidores e pessoas que idolatram praticamente eles. Então, isso é muito curioso, porque agora, com a Virtual Protocols, a gente tem maneiras de surfar cada agente de inteligência artificial. Então esse aqui do lado esquerdo é o gráfico do ativo da Luna, e eu posso abrir até no Dex Screener, que eu acho que fica mais fácil, ó, tem o botãozinho para ele jogar a gente para cá. E olha só, já tem a moedinha dele, e olha a valorização que ela trouxe desde a sua criação. Praticamente aí, ó, 2.000% de alta. Cara, é absurdo. Eu acho que nem foi 2.000, foi 21 mil, ó. Vou até puxar de novo. Vamos puxar de novo. 20, não, ó, 5 mil, não, foi 5.000% de alta. Então, foi uma alta astronômica, família, astronômica. Hoje o ativo tá nos seus 87 milhões de capitalização de mercado, e pelos números que ela continua apresentando, tanto em usuários que interagem com ela, usuários que assistem essa inteligência artificial, cara, eu acho que ela tem um potencial ainda de voltar a crescer e ultrapassar esses topos aqui que ela construiu na faixa dos 22 centavos. Então, isso é muito bacana, minha família, porque imagina só, se eu tivesse a possibilidade de comprar uma cripto que dá a capacidade pra gente surfar o crescimento do próprio ChatGPT. Então, aqui a gente tem essa possibilidade, onde, por exemplo, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais distante da nossa realidade, pra falar a verdade pra vocês, tá bom? Imagina só se a Disney chega aqui e visualiza uma plataforma como essa. Vamos lá, chega com o Mickey aqui e queira criar um agente de inteligência artificial do Mickey que vai responder perguntas dos fãs, vai interagir ali com os fãs, e você tem um token para surfar o crescimento dessa inteligência artificial. Isso é possível, família, porque a gente tem essa ferramenta na mão de grandes empresas que têm essa possibilidade. Obviamente que isso precisaria acontecer, teria que romper uma bolha muito grande, mas tem essa possibilidade, e é algo bacana, que só através de ferramentas como essa a gente vê essa possibilidade. Então, por exemplo, ó, vamos pegar outra agente de inteligência artificial. Essa Game, ela não é um AI agent diretamente. Ela também é da Virtual Protocol, mas ela é como se fosse um SDK. Então, por exemplo, eu consigo integrar essa tecnologia da Game, porque essa Game tem um nome, não significa que ela é diretamente de games, tá? Mas ela é voltada um pouquinho para esse nicho, por quê? Imagina só, eu criei um jogo, o jogo tem alguns NPCs, que são aqueles personagens que ficam parados lá no meio do jogo e só interage você se você clicar nele.
Mas esse NPC, ele pode agir com mais autonomia, trazer mais fidelidade às suas movimentações, parecer uma pessoa real, através de um bot de inteligência artificial. Então eu posso solicitar, por exemplo, o serviço da Game para integrar a inteligência artificial do meu jogo, ou até mesmo do meu metaverso, por que não? Então isso é algo bem bacana. Então essas duas inteligências artificiais, que estão em primeiro em market cap, porque isso aqui está categorizado por market cap, são ferramentas da própria Virtual Protocol. Uma de uma AI Agent Influencer e a outra do SDK. Mas a gente tem outras aqui, ó. Essa Misato, se não me engano, ela também é uma influencer, ó. Vamos visualizar. Esperar carregar aqui. Ó, dá até pra ver sobre o que é essa inteligência artificial. Vamos clicar em Show More. Como eu não decorei todas, né, família? Não tem nem como, ó. Depois de encerrar sua carreira, Eva Legion Misato se tornou assistente entusiasmada. Com muitas jovens, ela gosta de análise de personalidade, leituras de tarô, então é um AI agent, tá? E o engraçado é que aqui na Virtual ela traz até níveis de ferramentas que você vai desbloqueando. Porque quando você cria seu agente de inteligência artificial, ela já vem com um token. Se você vai pro nível 1, ela ganha uma vida no chat, então você consegue interagir aqui, ó. Tem o chat diretamente para você interagir com essa AI agent. Depois, no nível 2, ela tem um Twitter criado que ela realiza postagens. Então o próprio agente de inteligência artificial faz isso, tá? E é a ferramenta que a Virtual Protocol dá. Isso daí é bem bacana. Só que a ativação tá pendente ainda dela. Então, se quando ativar... Na verdade, se não, quando ativar, a gente vai conseguir acessar o Twitter dessa Misato e é bem provável que ela vai estar realizando alguns posts por lá. Depois, olha só, no nível 3, o agente recebe um bate-papo no Telegram. Então agora teria um botãozinho, por exemplo, pra gente clicar, por exemplo, como a gente visualiza aqui na parte de cima, ó, bater um papo comigo. Aí ele joga para uma conversa lá no Telegram e você conversa com a Misato num chat ali privado do Telegram. No nível 4, você acessa recursos ali a mais do agente. Depois, ainda no nível 5, o agente consegue lidar com uma carteira on-chain, ou seja, realizar compras, envios de moeda. Então, olha só o que a Virtual Protocol tá trazendo de ferramenta, né, família? E a gente tem vários que a galera tá criando, e aí vai daquele crescimento orgânico. E a gente consegue ver, aqui na parte direita, que tem APR de baixa prioridade em breve, ou seja... A gente vai ter a possibilidade de pegar tokens Luna e colocar em stake para rentabilizar ainda mais. Então isso é bem bacana, família. São mais usabilidades ali para cada token específico de cada AI Agent, né? Mas vamos entender agora como é que cria, por exemplo, através da Virtual Protocol. Olha, pausinha rápida, família, porque novembrão é mês de Black Friday. E Black Friday não só no mercado tradicional, o canal Insalubres também vai ter. Então a gente tem dois produtos, família, que a gente abre a oportunidade de você estar adquirindo a cada 6 meses. Então a gente tem um produto que é voltado mais para o universo DeFi, então para você aprender desde o básico ao mais avançado do universo das finanças descentralizadas e com um grupo VIP, que é um acesso a um grupo totalmente exclusivo nosso, aí você vai ter a oportunidade também, mas vai ser somente no dia 29 de novembro. E também a comunidade Satoshi no dia 29 de novembro vai estar disponível. Então se você quer saber e aprender mais sobre análise fundamentalista, técnica, on-chain, ter acesso aos nossos sinais com as nossas operações em nossa sala privada ali, onde a gente manda esses sinaizinhos, cara, também, não vacila, dia 29 de novembro, passa no link aqui na descrição para você não perder essa oportunidade. Para criar o token, família, na verdade, para criar o seu AI Agent, não tem nenhum tipo de segredo, tá? Antes era diferente, eles trouxeram uma atualização que mudou um pouquinho a situação. Antes, a gente tinha que utilizar o token virtual para realmente pagar o AI Agent. Então a gente tinha um pagamento mínimo e tinha um outro plano que ele era maior. O pagamento mínimo, a gente cria o bot de inteligência artificial, utilizava ali os tokens virtual, ele cria o bot, já dá um chat no Telegram ali pra gente utilizar, e aí a gente faz o que quiser com um bot de inteligência artificial. Além de que, né, a gente tem que fomentar para o ativo em si crescer. Depois tinha um outro pagamento, onde você comprometia um dinheiro maior, em torno de 10 mil dólares mesmo, e esse AI Agent já tinha sua criptomoeda criada, com um perfil no Twitter e com LP lá na Uniswap. Então tinha essas duas diferenças. Agora, eles trouxeram uma ferramenta bem parecida, realmente, família, bem parecida com a PumpFun. A PumpFun, ela é um bot para a gente criar moedas memes lá na ecossistema da Solana, onde a gente não compromete nada de valor financeiro, mas quando lança a criptomoeda, ela fica em um mercado interno. Quando ela atinge tal capitalização de mercado, que na PumpFun, se não me engano, era 70 mil dólares, aí sim, eles montavam um LP lá na Raydium, e aí depois que montou o LP na Raydium, já fica pro livre mercado tá negociando. Aqui na Virtual Protocol, como é que funciona?
A gente clica aqui, ó, em criar agente. A gente vai colocar o nome do nosso agente de inteligência artificial, o insalubrinho, com o ticker insalubres, com a descrição, num bot para responder todas as dúvidas ali do universo DeFi. A imagem a gente coloca eu sorrindo assim, sei lá, qualquer imagem, tá? E qualquer dado, ele não pode ser alterado até o token atingir 420 mil de capitalização de mercado. E tem alguns patamares pra gente atingir, como eu tinha visualizado ali nos outros projetos. Então, quando lanço a minha criptomoeda, ela lança aqui no mercado interno. Então eu tenho que clicar em uma aqui, ó, por exemplo. Vamos esperar carregar. Clicar em uma. Vamos clicar aqui, ó, na Ariane, por exemplo. Aí essa Ariane eu consigo estar comprando aqui através da plataforma da Virtual com o tokens virtual, beleza? Então é assim que a gente consegue estar comprando. Porém, se a gente volta aqui no começo, olha que interessante. Quando eu crio a minha inteligência artificial, ela já lança com o token, então beleza, a galera já consegue negociar aqui internamente na plataforma da Virtual. Quando ela atingir 4.200 de market cap, que não é muito, tá bom, família? Ela já tem o chat interno pra galera estar conversando. Qual o chat? Esse aqui, ó. Esse aqui na parte de baixo. Então a gente consegue estar interagindo com ela. Depois, quando ela atinge 420 mil de capitalização de mercado, ela também ganha uma conta no Twitter. Então essa inteligência artificial aqui, ela vai ter o seu perfil no Twitter, onde ela vai estar postando algumas coisinhas, tá? E depois, quando ela atinge quase 7 milhões de capitalização de mercado, ela ganha um chat ali no Telegram, que é aquele bot que eu consigo interagir diretamente com ela lá no Telegram. Por último, que é 70 milhões de capitalização de mercado praticamente, a gente ganha alguns recursos agenciais, ou seja, o suporte da própria plataforma da Virtual, tanto para a gente monetizar e integrar com outras aplicações. E por último, agora por último mesmo, né, que antes era o penúltimo, quando atingir 126 milhões de capitalização de mercado, o nosso bot de inteligência artificial, ele cria uma carteira on-chain. Então, o inteligência artificial bot, olha só, tô gaguejando tudo aqui, mas o AI Agent, ele ganha essa carteira onde ele consegue estar interagindo, negociando, enviando saldos. Então, dá uma autonomia mesmo para ele interagir com uma carteira on-chain. E a gente já viu outros projetos que ganhou características semelhantes a todas essas que a gente tá vendo, por exemplo, como uma Gold, que tem um perfil lá no Twitter, que é a inteligência artificial, que faz a interação, que gere uma carteira, o potencial que trouxe. E agora a gente tem a possibilidade de nós, usuários meros mortais, criar também nossos AI Agents com a Virtual Protocol. E ainda, família, para complementar tudo isso, a própria Virtual Protocol, ela traz algumas integrações com ferramentas que a galera consegue utilizar a AI Agent para monetizar e agregar valor para o próprio bot de inteligência artificial. Então, por exemplo, ó, o primeiro que vocês já visualizaram ali na tela é essa questão aí da galera conseguir fazer live com essas AI Agent. É um serviço chamado Idol, que é um perfil lá no TikTok, que ela cria a imagem da AI Agent e consegue colocar ela para fazer live, tá? Então é literalmente isso que a gente tinha visualizado ali da própria aluna no começo, tá bom? Então isso é um serviço. Depois a gente tem um serviço lá no Roblox, por exemplo, que utiliza o serviço daquela Game, que é outra AI Agent, só que ela é mais um SDK, né? Para você integrar inteligências artificiais. Então ela tem um mundo lá no Roblox, que é como se fosse um metaverso, que a molecada gosta de jogar bastante. E lá nesse mundo, a gente tem, por exemplo, os personagens que são fictícios, onde são bots. E esses bots são alimentados por inteligência artificial utilizando a Game. Então é outro serviço também que a Game utiliza para monetizar. Tem essa AI Waifu, que basicamente é um serviço que a galera consegue criar uma interação de bate-papo ali com a AI Agent, tá? Só que esse serviço aqui, a própria Virtual utiliza já, por exemplo, ali no seu chat direto com cada inteligência artificial. Mas é o serviço da iFull que agrega valor nisso daí, tá bom? Aí depois tem outros serviços, que é essa The Haste, que a gente consegue utilizar como se fosse num joguinho. Tem essa Sanctum, pra gente criar como se fosse na verdade, é um serviço que utiliza da Virtual Protocol. É um jogo de RPG lá no Telegram, que utiliza as inteligências artificiais da própria Virtual Protocol. Então você vê que a própria Virtual Protocol traz outras ferramentas pra galera conseguir também monetizar suas AI Agents e agregar mais valor e, consequentemente, ver o token daquela IA subir, tá bom? E por último, não menos importante, a gente não pode deixar de passar pelo tokenomics. Hoje, o token da Virtual tá na rede Base, mas ele também tem o seu contrato na rede Ethereum. E a usabilidade desse token é porque,
praticamente para você interagir com as inteligências artificiais, para conseguir comprar os tokens da inteligência artificial, você tem a necessidade de ter o token virtual. E além disso, cada token que é lançado das AI Agents, enquanto está naquele mercado interno que eu comentei com vocês, a liquidez é integrada com um par virtual. Então, pelo menos a gente vê que o token virtual é utilizado a fundo nesse ecossistema. E por último, não menos importante, a gente tem a questão da distribuição do token. Olha só. A distribuição do token ela é uma distribuição um pouco questionável. Por quê? Como ela era outro projeto, essa distribuição pública foi como se fosse uma revenda dos tokens, só que foi um fair launch. Então não teve pré-venda, não teve aí insiders que tem esses tokens antes mesmo de ser lançado. E 35% vai para o tesouro do próprio protocolo e 5% foi para a liquidez, tá bom? Então, em questão de distribuição, nada super diferente do que a gente vê em outros projetos, e a parte bacana é que não teve pré-venda desse token. Em resumo, família, então a Virtual Protocol, ela traz uma ferramenta bem bacana para o mercado cripto. Traz elementos da Pump Fund, criação de tokens para meme coins, ou seja, essa facilidade para qualquer usuário criar sua criptomoeda, só que ela integra com AI Agents. Então são maneiras das inteligências artificiais se monetizarem e a gente conseguir surfar um crescimento. É o que eu falei, família. Hoje a gente tem inteligências artificiais que são astros musicais. A gente pega bandas de K-pop. Tem bandas de K-pop que praticamente é só um holograma, família. E a gente tem essas bandas trazendo legiões de fãs em todo o mundo. Então, esse tipo de inteligência artificial, de criação de conteúdo, não é algo atípico, só é algo que às vezes a gente não está tão próximo dessa realidade. Então, na minha opinião, é algo que tem muito potencial, mas também pode ser algo que é só uma brisa passageira aí que surge nos hypes do mundo cripto. Mas como ferramenta, eu tô vendo que ela tá sendo muito bem utilizada e muitos estão olhando para isso. Quem sabe a gente vai ver, como eu falei, o Luquinhas, sendo substituído aqui por uma inteligência artificial. Mas tudo tem seus riscos, né, família? A gente tá falando de um token extremamente pequeno, ou seja, ele tem um potencial muito grande de entregar uma alta muito forte, porque ele está muito bem posicionado nessa narrativa. Mas ao mesmo tempo, a gente pode ver outra ferramenta parecida, ou até mesmo igual, surgir e chamar tanta atenção quanto, e deixar a virtual totalmente ofuscada. Por isso, meça sua relação de risco-retorno em cima desse projeto, porque jamais que isso aqui é uma dica de investimento, mas estou apresentando uma ferramenta que está chamando muita atenção de diversos investidores do mercado cripto. Mas é isso, família. Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe esse like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também quero saber de vocês, aqui nos comentários, outros projetos que você está vendo também chamar atenção dentro dessa subnarrativa de AI Agents. Está crescendo bastante e eu sei que tem outros projetos que está chamando atenção. Então deixa aí pra gente. Mais um forte abraço pra vocês. Tamo junto, uma excelente semana. Falou!